Nosso mundo está repleto de enigmas que desafiam a lógica e a ciência. Desde construções ancestrais inexplicáveis até fenômenos modernos que continuam sem resposta, a humanidade sempre se deparou com mistérios que provocam a imaginação e despertam a curiosidade. Hoje convidamos você a explorar 100 mistérios que permanecem sem explicação. Cada um deles nos desafia a olhar além do óbvio e questionar o que acreditamos saber sobre o universo e nossa história. Prepare-se, pois o desconhecido nos espera. Vamos começar. Trilitão de Baalbek, Líbano. Imagine-se diante de pedras colossais, cada uma pesando mais de 800 toneladas, perfeitamente empilhadas no coração de Baalbek, no Líbano. Este local, conhecido na antiguidade como Heliópolis, é lar do Trilitão, 3 megalitos que desafiam nossa compreensão de engenharia antiga. Mesmo com a tecnologia moderna, mover uma única pedra dessa magnitude seria um desafio monumental. E ainda assim, há milhares de anos essas pedras foram cortadas, transportadas e posicionadas com precisão. Não há registros claros de como essas proezas foram realizadas, mas algumas teorias surgem. Sistemas de roldanas avançados, trilhos lubrificados, ou até mesmo conhecimentos perdidos sobre a alavancagem. O mais intrigante é que essas pedras estão alinhadas com estruturas posteriores construídas pelos romanos, sugerindo que os construtores antigos tinham intenções específicas. Seriam essas pedras parte de um templo ainda mais antigo, ou há algo que simplesmente não conseguimos compreender? O mistério permanece, assim como as pedras, inabaláveis, desafiando o tempo e o entendimento humano. As linhas de Nazca, Peru. Sobrevoando o deserto do sul do Peru, surge um espetáculo de formas geométricas, animais gigantes e figuras humanas. As linhas de Nazca só podem ser completamente vistas do alto, o que levanta a primeira grande questão. Como os antigos criaram esses desenhos, sem a possibilidade de observar suas obras por completo? A precisão dos desenhos é impressionante. Elas foram feitas removendo a camada superficial de rochas escuras para expor o solo mais claro por baixo, um método simples, mas que exige um planejamento meticuloso. Porém, o propósito dessas linhas ainda é um mistério. Algumas teorias sugerem que eram rituais para agradar os deuses, possivelmente associados à água, um recurso escasso na região. Outros acreditam que elas poderiam ser um mapa astronômico ou até mesmo um ponto de aterrissagem para visitantes extraterrestres. Até hoje, as linhas permanecem intactas, preservadas pelo clima árido, como se esperassem por alguém ou algo para decifrá-las. A Câmara Subterrânea da Grande Pirâmide, Egito. Nas profundezas da Grande Pirâmide de Gizé, tecnologia moderna revelou algo extraordinário. Uma câmara escondida, intocada por milênios. Esta descoberta foi feita em 2017, utilizando técnicas de muografia que detectam alterações na densidade do interior da pirâmide. O propósito dessa câmara permanece um mistério. Localizada acima da Grande Galeria, ela não está conectada por corredores visíveis, o que levanta perguntas. Seria um espaço para aliviar a pressão estrutural, um compartimento secreto para guardar tesouros, ou algo ainda mais simbólico, talvez ligado ao espiritual? Até hoje ninguém conseguiu acessar o local, e os arqueólogos hesitam em perfurar a pirâmide devido à sua importância histórica. Essa câmara parece sussurrar segredos que esperam ser revelados, mas por enquanto, o silêncio predomina. O disco de Festo, Grécia. Em 1908, um artefato peculiar foi desenterrado em Creta. O disco de Festo, um disco de argila com inscrições desconhecidas dispostas em uma espiral. Ele data de aproximadamente 1700 anos antes de Cristo, mas até hoje, seu propósito e os símbolos que carrega permanecem indecifráveis. Os 45 símbolos individuais não correspondem a nenhuma linguagem conhecida, levando os pesquisadores a especular se eles representam uma forma de escrita, um sistema de números, ou até mesmo um código religioso. Seria um calendário? Um texto sagrado? Ou talvez uma mensagem de um povo cuja língua foi completamente perdida com o tempo? A verdade é que, enquanto o disco está exposto em museus, seu significado continua um enigma, mantendo o mundo moderno afastado de um possível vislumbre do passado. Os Moais da Ilha de Páscoa, Chile. As figuras icônicas da Ilha de Páscoa são tão impressionantes quanto misteriosas. Mais de 900 estátuas de pedra, conhecidas como Moais, foram esculpidas em tufo vulcânico. Algumas têm até 10 metros de altura
e pesam dezenas de toneladas. A questão não é apenas como os antigos Rapa Nui as esculpiram, mas como as transportaram por distâncias consideráveis. A teoria mais aceita sugere que elas foram andadas com cordas, mas ninguém conseguiu replicar o método com a mesma eficácia. Além disso, o propósito dessas estátuas continua em debate. Seriam guardiãs, representações de ancestrais ou símbolos de poder? Os moais olham para o interior da ilha como se vigiassem algo. Mas o que exatamente? Talvez nunca saibamos. Göbekli Tepe, Turquia. Datado de 12.000 anos, Göbekli Tepe é o templo mais antigo conhecido. Ele foi construído por um povo que ainda era nômade, antes mesmo da invenção da agricultura. As colunas maciças de pedra, esculpidas com imagens de animais, sugerem um propósito cerimonial. O mistério é como uma sociedade tão antiga conseguiu construir algo tão sofisticado, sem ferramentas de metal ou escrita. Como coordenaram o trabalho? E por que o local foi enterrado deliberadamente após séculos de uso? Göbekli Tepe parece contradizer nossa linha do tempo histórica, sugerindo que a civilização começou muito antes do que acreditávamos. As cavernas Longyu, China. No sudeste da China, um grupo de agricultores fez uma descoberta surpreendente em 1992. Vastas cavernas subterrâneas esculpidas à mão que haviam estado escondidas por milênios. As paredes são perfeitamente lisas e possuem padrões intrincados, o que demonstra um planejamento meticuloso. Porém, não há registros históricos sobre quem as construiu ou por quê. Estariam elas conectadas a rituais ou serviam como refúgio? O esforço necessário para criar essas cavernas é imenso, e mesmo com ferramentas modernas, seria um desafio replicá-las. Então, quem eram essas pessoas e como conseguiram tamanha façanha? A bateria de Bagdá, Iraque. Descoberto em 1938, o artefato parece um simples vaso de cerâmica, mas quando combinado com uma haste de ferro e cobre, cria uma corrente elétrica. Isso levou alguns a acreditar que os antigos já dominavam a eletricidade há mais de 2.000 anos. Embora não haja provas definitivas de como ou por que seria usada, a hipótese mais plausível é que servia para galvanizar objetos. Mas a pergunta permanece: foi uma invenção isolada ou parte de um conhecimento maior perdido no tempo? O pilar de ferro de Delhi, Índia. Por mais de 1.000 anos, este pilar de ferro resistiu à corrosão, desafiando os efeitos do tempo e do clima. Sua composição é tão avançada que cientistas ainda estudam como os antigos ferreiros o criaram. Seria um acaso químico ou um segredo intencional que dominavam e não registraram? Seja como for, o pilar continua sendo uma prova fascinante da habilidade metalúrgica do passado. Stonehenge, Inglaterra. Um dos mistérios mais icônicos do mundo, Stonehenge é muito mais do que um conjunto de pedras. O alinhamento perfeito com os solstícios sugere que servia como um observatório astronômico, mas para quê? Como as pedras foram transportadas a quilômetros de distância sem tecnologia avançada? E por que os construtores escolheram aquele local específico? Enquanto teorias variam de rituais druídicos a observatórios, o verdadeiro propósito de Stonehenge ainda escapa à nossa compreensão. O zumbido de Taos, Ewa. Em uma pequena cidade no estado do Novo México, um som peculiar inquieta os moradores há décadas. O zumbido de Taos, como foi chamado, é um som grave, contínuo, descrito como um ronco distante de motor, que parece vir de todas as direções, mas ao mesmo tempo de lugar nenhum. O mistério não está apenas na origem do som, mas também no fato de que nem todos conseguem ouvi-lo. Apenas uma parte da população local relata perceber o ruído, levantando questões sobre o que pode estar por trás disso. Alguns cientistas acreditam que poderia ser uma vibração natural da Terra, como microtremores ou fluxos de ar subterrâneos. Outros sugerem que é um fenômeno psicológico, onde pessoas sensíveis a sons de baixa frequência podem estar reagindo a algo inaudível para outros. Apesar de décadas de investigação, nenhuma fonte definitiva foi encontrada. O zumbido persiste, como um eco de algo que permanece escondido sob a superfície da compreensão humana. As luzes de Hesdalen, Noruega. No vale remoto de Hesdalen, algo extraordinário ilumina os céus noturnos. Fenômenos luminosos de formas e cores variadas têm sido observados regularmente desde a década de 1980. As luzes aparecem como esferas flutuantes, às vezes movendo-se lentamente, outras vezes desaparecendo repentinamente. Estudos científicos já foram conduzidos na região, mas nenhuma explicação conclusiva surgiu. Algumas hipóteses sugerem que as luzes são causadas por gases ionizados
devido à composição mineral do solo, enquanto outras apontam para interações entre partículas de poeira e cargas elétricas naturais. Ainda assim, as características únicas dessas luzes, sua duração e comportamento errático, continuam a intrigar pesquisadores. Elas são um espetáculo impressionante, mas também um lembrete do quanto ainda há para descobrir sobre os fenômenos naturais ao nosso redor. A anomalia do Mar Báltico. Em 2011, mergulhadores explorando o fundo do Mar Báltico encontraram algo que parecia ter saído de um filme de ficção científica, uma estrutura gigantesca com formato circular, lembrando uma nave espacial. A formação, com cerca de 60 metros de diâmetro, possui padrões geométricos que não parecem naturais. Estudos preliminares sugeriram que poderia ser uma formação geológica, mas as linhas retas e simetrias observadas desafiam essa explicação. Algumas teorias mais ousadas apontam para a possibilidade de ser um artefato deixado por uma civilização perdida ou até mesmo algo extraterrestre. Embora diversas expedições tenham tentado desvendar o mistério, as condições difíceis do local e os recursos limitados mantêm a anomalia envolta em incerteza. O que realmente repousa no fundo do Báltico ainda está além do nosso alcance. Lago Hillier, Austrália. Escondido em uma ilha remota na costa australiana, o Lago Hillier impressiona não apenas por sua beleza, mas por seu mistério. Sua coloração rosa vibrante contrasta com o verde ao redor e o azul do oceano próximo. A ciência aponta para micro-organismos como as possíveis responsáveis pelo tom do lago. Espécies de algas e bactérias que sobrevivem em ambientes salinos extremos podem produzir pigmentos que resultam na cor rosada. No entanto, essa teoria ainda não foi completamente comprovada, e a composição química exata do lago continua sendo estudada. Independentemente da explicação, o Lago Hillier é uma maravilha natural que parece ter sido pintada à mão, desafiando a normalidade e enchendo os olhos de quem o vê pela primeira vez. Triângulo das Bermudas. Ao longo de décadas, o Triângulo das Bermudas, delimitado por Miami, Bermudas e Porto Rico, ganhou fama como palco de desaparecimentos misteriosos de navios e aviões. Relatos de compasses enlouquecendo, comunicações interrompidas e embarcações sumindo sem deixar rastros alimentam a lenda. Estudos sugerem que fenômenos naturais, como tempestades repentinas e correntes marítimas fortes, podem explicar parte dos desaparecimentos. Outros apontam para bolhas de metano no fundo do oceano, capazes de desestabilizar embarcações. Porém, os mistérios mais intrigantes, como tripulações que simplesmente desaparecem enquanto os navios permanecem intactos, ainda não têm resposta. O Triângulo das Bermudas permanece uma zona de fascínio e medo, um lugar onde o oceano parece guardar seus próprios segredos. A Floresta Torcida de Gryfino, Polônia. Em meio a uma floresta aparentemente comum na Polônia, um fenômeno peculiar chama a atenção. Cerca de 400 pinheiros possuem troncos curvados em ângulos estranhos perto da base, antes de voltarem a crescer verticalmente. As árvores parecem ter sido dobradas intencionalmente quando jovens, mas o motivo desse comportamento ainda é debatido. Algumas teorias sugerem que isso foi obra de agricultores que moldaram as árvores para criar madeira de formato específico, enquanto outras apontam para causas naturais, como neve pesada ou mutações genéticas. No entanto, a uniformidade dos ângulos e o fato de apenas essas árvores específicas exibirem tal forma deixam uma ponta de mistério. A Floresta Torcida continua a atrair visitantes curiosos, que se sentem transportados para um lugar onde a lógica parece se curvar junto com os troncos. O Som do Pacífico, o Bloop. Em 1997, hidrofones no Oceano Pacífico captaram um som subaquático extremamente poderoso e peculiar. Apelidado de o Bloop, o som foi tão intenso que poderia ser ouvido a milhares de quilômetros de distância. Especialistas inicialmente especularam que poderia ser o chamado de uma criatura gigante, talvez algo ainda desconhecido. No entanto, estudos posteriores sugeriram que o som poderia ter sido causado pelo movimento de grandes blocos de gelo se partindo no oceano. Apesar da explicação científica, o mistério do Bloop persiste na imaginação popular, evocando imagens de monstros marinhos escondidos nas profundezas. O relógio de Antikythera, Grécia. Descoberto em 1901 em um naufrágio próximo à ilha grega de Antikythera, este dispositivo de bronze intrigou os cientistas por décadas. Com engrenagens complexas e inscrições astronômicas, o mecanismo, datado de cerca de 2.000 anos atrás, é considerado o primeiro computador do mundo. Ele foi projetado para prever movimentos celestiais e eclipses com precisão impressionante. O que intriga é como uma tecnologia tão avançada poderia existir em uma época em que tais mecanismos não eram supostamente conhecidos. O relógio
naufrágio de Antiquitera redefine nossa compreensão do conhecimento antigo, sugerindo que civilizações passadas podem ter alcançado níveis de sofisticação que ainda hoje nos surpreendem. O fantasma do Hotel Stanley, EUA, situado no Colorado, o Hotel Stanley é tão fascinante quanto aterrorizante. Construído em 1909, ele ganhou fama pelos relatos de atividades paranormais que ocorrem em seus corredores. Visitantes relatam ouvir risos infantis onde não há crianças, avistam figuras misteriosas nos espelhos e sentem presenças inexplicáveis nos quartos. O hotel ficou ainda mais famoso como inspiração para o romance O Iluminado, de Stephen King. O autor teria experienciado fenômenos estranhos durante sua estadia, o que contribuiu para a criação de sua obra-prima do terror. Embora céticos atribuam os relatos à sugestão psicológica, os hóspedes que viveram experiências inexplicáveis continuam a alimentar o mistério do Hotel Stanley. O Cinturão de Fogo do Pacífico. Circundando o Oceano Pacífico encontra-se uma das regiões mais dinâmicas do planeta, o Cinturão de Fogo. Este arco de atividade sísmica e vulcânica concentra 75% de todos os vulcões ativos da Terra e registra 90% dos terremotos globais. A explicação científica está na tectônica de placas. As bordas das placas oceânicas e continentais colidem, causando erupções vulcânicas e tremores frequentes. Mas o que realmente chama a atenção é a escala e intensidade desses eventos, que muitas vezes têm impactos devastadores nas populações ao redor. Alguns questionam se o Cinturão de Fogo está vivo, uma manifestação da energia da Terra que ainda mal compreendemos. Suas forças modelam o planeta continuamente, lembrando-nos de nossa fragilidade frente à natureza. O caso de Roswell, EUA. Em 1947, a pequena cidade de Roswell, no Novo México, tornou-se o epicentro de um dos maiores mistérios da história moderna. Tudo começou com relatos de destroços encontrados em um rancho local. A Força Aérea inicialmente afirmou que se tratava de um disco voador, mas logo mudou sua versão, alegando que os destroços pertenciam a um balão meteorológico. Essa mudança abrupta de narrativa alimentou teorias conspiratórias, levando muitos a acreditar que o governo estaria escondendo evidências de uma nave extraterrestre. Testemunhas relataram corpos estranhos nos destroços e operações militares para encobrir o incidente. Documentos oficiais desclassificados mais tarde trouxeram detalhes sobre testes secretos, mas nenhum esclarecimento definitivo. Roswell permanece como um marco na ufologia, levantando questões sobre até que ponto estamos dispostos a explorar o desconhecido ou aceitar explicações oficiais. As luzes de Marfa, Texas, EUA. No coração do deserto texano, as luzes de Marfa continuam a encantar e intrigar observadores há mais de um século. Essas esferas brilhantes aparecem ao entardecer, flutuando sobre o horizonte, dançando e se dividindo em padrões aparentemente aleatórios. Embora cientistas tenham tentado explicar o fenômeno como reflexos de luzes de carros ou interações atmosféricas, o comportamento errático das luzes não se encaixa em explicações simples. Para os moradores, elas são um enigma fascinante, e para os visitantes uma experiência quase sobrenatural. Ainda que sua origem permaneça um mistério, as luzes de Marfa lembram que a natureza tem formas surpreendentes de nos maravilhar. O Homem-Mariposa. Na década de 1960, a cidade de Point Pleasant, Virgínia Ocidental, foi palco de um fenômeno bizarro. Moradores relataram avistar uma criatura de quase 2 metros, com olhos vermelhos brilhantes e asas enormes, apelidada de Homem-Mariposa. O caso ganhou notoriedade quando esses avistamentos foram seguidos pelo colapso da Silver Bridge em 1967, resultando na morte de 46 pessoas. Isso levou muitos a associar a criatura a presságios de desastres. Embora céticos sugiram que a criatura possa ter sido uma coruja ou um grande pássaro, a ligação com tragédias e os relatos detalhados dos moradores mantém o mistério vivo, alimentando lendas urbanas e teorias paranormais. O experimento de Filadélfia, EUA. Um dos mistérios mais intrigantes da Segunda Guerra Mundial envolve o suposto experimento de Filadélfia. Disse que a Marinha dos EUA teria realizado um teste secreto envolvendo o destroyer USS Eldridge, tentando torná-lo invisível aos radares. Relatos afirmam que o navio não apenas desapareceu, mas foi teletransportado para outra localização. Algumas testemunhas descreveram tripulantes fundidos ao metal do navio, sugerindo efeitos catastróficos da experiência. Apesar de documentos oficiais desmentirem a existência do experimento, o caso continua a intrigar aqueles que questionam até onde as pesquisas militares podem ter ido em busca de avanços tecnológicos. O chupacabra.
América Latina. Na década de 1990, relatos começaram a surgir em Porto Rico sobre uma criatura estranha que atacava animais, deixando-os drenados de sangue. Descrita como tendo olhos brilhantes, pele escamosa e espinhos ao longo das costas, a criatura ficou conhecida como chupacabra. Embora investigações apontem que os ataques podem ter sido realizados por cães ou outros predadores, a descrição única da criatura e os padrões consistentes dos ataques continuam a alimentar o mistério. Hoje, o chupacabra é uma figura central no folclore latino-americano, simbolizando o medo e a fascinação pelo desconhecido. O Triângulo do Dragão, Japão. Nos confins do Oceano Pacífico, essa área é um verdadeiro enigma. Relatos de desaparecimentos remontam ao Japão feudal, quando pescadores sumiam sem deixar rastros. Fenômenos como bússolas enlouquecidas e avistamentos de luzes estranhas são frequentes. Enquanto alguns cientistas sugerem atividades vulcânicas submarinas, outros acreditam que anomalias magnéticas ou mesmo portais dimensionais sejam os responsáveis. A marinha japonesa evita a região, perpetuando o mistério. A Caverna dos Cristais Gigantes, México. Imersa nas profundezas da mina de Naica, a caverna desafia a compreensão humana. Os cristais de selenita, translúcidos e gigantescos, criam um cenário de outro mundo. Formados por águas subterrâneas saturadas de minerais e temperaturas extremas, os cristais levaram cerca de 500 mil de anos para atingir esse tamanho. Mas a pergunta persiste: existem outras cavernas ainda mais impressionantes escondidas na região? O manuscrito Voynich guardado na biblioteca da Universidade de Yale. Este livro único é um quebra-cabeça linguístico. Escrito em uma linguagem ininteligível, seu texto flui como se fosse natural, indicando um sistema complexo. As ilustrações, que incluem plantas irreais e diagramas astrológicos, desafiam a categorização. Criptógrafos renomados e inteligências artificiais fracassaram na tentativa de decifrá-lo. Alguns acreditam que seja um tratado científico perdido, outros que é apenas uma obra fictícia da Idade Média. A Cidade Perdida de Z, Amazônia. O explorador Percy Fawcett acreditava em uma civilização avançada escondida na selva amazônica. Desapareceu em sua busca, mas a ideia persistiu. Nos últimos anos, imagens de satélite revelaram padrões geométricos no solo, conhecidos como geoglifos, que indicam atividade humana sofisticada. Seria Zed uma civilização predecessora às tribos amazônicas modernas, ou apenas uma lenda nascida do desejo humano por exploração? A maldição de Otzi, o homem do gelo, Alpes. Após sua descoberta, a múmia pré-histórica revelou detalhes impressionantes. Sua dieta, doenças e até a forma de sua morte violenta. No entanto, a morte inexplicável de 7 pessoas ligadas ao achado levantou rumores de uma maldição. Cientistas explicam que é coincidência, mas a mística que envolve Otzi faz com que sua história continue a fascinar e assustar. O Santo Sudário de Turim, Itália. O tecido sagrado apresenta a imagem de um homem marcado por ferimentos consistentes com a crucificação. A análise científica é inconclusiva. Enquanto estudos modernos identificam pigmentos, outros apontam traços de sangue humano. Milagroso ou forjado, o sudário é um artefato que une fé e ciência em um debate interminável. O monstro do Lago Ness, Escócia. Os primeiros relatos de Nessie remontam ao século VI, mas foi em 1933 que a lenda ganhou força. Fotografias granuladas e testemunhos alimentaram a ideia de uma criatura pré-histórica sobrevivente. Hoje, tecnologias avançadas como sonares e drones exploram o lago, mas o monstro do Lago Ness permanece esquivo, como se quisesse proteger seu segredo. As esferas de pedra da Costa Rica. Encontradas principalmente na região de Diquís, essas esferas esculpidas com precisão impressionante intrigam arqueólogos. Teorias variam. Poderiam ser marcadores astronômicos, símbolos de status ou obras de arte. Porém, sem registros escritos das civilizações responsáveis, o verdadeiro propósito dessas esculturas permanece desconhecido. O Buraco Azul de Belize. Com mais de 300 metros de largura, o buraco é um paraíso para mergulhadores. Sob sua superfície, formações estalagmitas indicam que já foi uma caverna seca. Escavações recentes sugerem que mudanças climáticas extremas podem ter causado o colapso da caverna. É um lembrete da força incontrolável da natureza e das histórias que ainda não descobrimos no fundo do mar. O mistério do farol das Ilhas Flannan, Escócia. Quando o navio de suprimentos chegou, o farol estava vazio. Uma tempestade havia ocorrido, mas registros meteorológicos mostram que ela chegou dias depois do desaparecimento. Os corpos nunca foram encontrados, e a ausência de evidências concretas abriu espaço para lendas. Fantasmas, abduções alienígenas e até dimensões paralelas são mencionados. O enigma ainda é recontado, enchendo de mistério as noites nas Ilhas Flannan. A chuva de animais,
Relatos de peixes, sapos e até pássaros caindo do céu intrigam cientistas e testemunhas há séculos. Os registros são dispersos, mas consistentes, desde as antigas crônicas romanas até relatos modernos. Em algumas ocasiões, vilarejos inteiros foram inundados por sapos ou peixes em eventos inexplicáveis. A teoria mais aceita é que trombas d'água sugam esses animais de corpos d'água, transportando-os para as nuvens antes de liberá-los em um ponto distante. Contudo, esse fenômeno nem sempre ocorre próximo a grandes massas de água, o que levanta dúvidas. Algumas chuvas ocorrem repetidamente em certas áreas, como a pequena cidade de Oro, em Honduras, onde o evento é celebrado como uma tradição anual. Essa coincidência impressiona e instiga a imaginação coletiva, perpetuando o mistério. As faces de Belmes, Espanha. Na pacata aldeia de Belmes, em 1971, rostos começaram a aparecer no chão de concreto da casa de Maria Gomes Câmara. As imagens, de uma clareza perturbadora, pareciam mudar de expressão ao longo do tempo. Tentativas de remover as figuras, tanto por raspagem quanto por reconstrução do piso, apenas resultaram no retorno de novas faces, cada vez mais detalhadas. Pesquisadores, incluindo parapsicólogos e cientistas céticos, examinaram o local, mas não conseguiram determinar a causa do fenômeno. Amostras químicas descartaram pigmentos artificiais, alimentando as especulações sobrenaturais. Há quem diga que as faces estão ligadas a antigos ossos humanos encontrados sob a casa, sugerindo uma conexão espiritual ou energética que desafia explicações convencionais. O Círculo de Goseck, Alemanha. Datado de cerca de 4.900 a.C., o Círculo de Goseck é uma estrutura enigmática construída com precisão surpreendente para sua época. Formado por valas, cercas e entradas alinhadas aos solstícios de verão e inverno, é frequentemente chamado de Stonehenge da Alemanha. As escavações revelaram evidências de rituais realizados no local, incluindo ossos queimados e restos de animais. Sua arquitetura parece sugerir um profundo conhecimento de astronomia e ciclos solares. Quem construiu o círculo e com que propósito? Teria sido usado como um centro religioso, um calendário agrícola ou algo mais misterioso? Sem registros escritos da cultura que o criou, ele continua a intrigar historiadores. O Poço de Barhut, Iêmen, conhecido como o Poço do Inferno, este buraco natural no deserto do Iêmen carrega um peso sombrio na tradição local. Diz-se que espíritos malignos ou djinns habitam suas profundezas, e até mesmo se aproximar do local é considerado perigoso. A abertura do poço, com cerca de 30 metros de diâmetro, emana um cheiro sulfuroso, o que contribui para a aura de mistério. Recentes expedições conseguiram explorar suas profundezas, revelando estalactites gigantes e criaturas raras, mas nenhum indício de atividade sobrenatural foi encontrado. Apesar disso, o folclore local persiste, e o poço continua a ser visto como um lugar de energia incompreensível. O mistério de Tunguska, Rússia. Na manhã de 30 de junho de 1908, uma explosão de proporções titânicas devastou cerca de 2.000 km² de floresta na remota região de Tunguska, na Sibéria. A onda de choque foi sentida a centenas de quilômetros, e relatos falam de um céu iluminado por dias. Contudo, nenhuma cratera foi encontrada, levando à hipótese de que o evento foi causado pela explosão aérea de um meteoro ou cometa. Até hoje, nenhuma evidência conclusiva foi recuperada. Algumas teorias alternativas sugerem a possibilidade de experimentos científicos secretos ou até eventos extraterrestres. A vastidão do local e as condições adversas da região dificultaram estudos mais aprofundados, mantendo o evento envolto em mistério. A Arca da Aliança, local desconhecido, descrita na Bíblia como o receptáculo das tábuas dos 10 mandamentos, a Arca da Aliança é atribuída com poderes divinos, como lançar raios ou destruir exércitos inimigos. Após seu desaparecimento do Templo de Salomão, seu paradeiro se tornou um dos maiores mistérios arqueológicos e teológicos da história. Teorias sugerem que ela foi escondida antes da invasão babilônica, levada para a Etiópia ou mesmo enterrada em cavernas secretas no deserto. Relatos de guardiões da Igreja de Santa Maria de Sião, na Etiópia, afirmam que a arca ainda está lá, mas sua autenticidade nunca foi verificada, perpetuando o mistério. Os canhões submarinos de Yonaguni, Japão, localizadas ao largo da costa de Yonaguni, as estruturas submersas desafiam a classificação. Com linhas retas, ângulos perfeitos e formas semelhantes a escadarias, elas parecem ser criações humanas. Arqueólogos discordam. Alguns afirmam que são formações naturais esculpidas por correntes marítimas, enquanto outros defendem que são vestígios de uma civilização perdida, talvez anterior ao nível atual do mar.
Marcas que lembram entalhes e padrões geométricos alimentam a hipótese de que seriam ruínas de uma antiga cidade submersa, possivelmente parte de uma cultura esquecida, como Mu ou Lemúria. O mistério do fogo grego. Império Bizantino. Temido por marinheiros inimigos, o fogo grego era uma arma incendiária usada pelo Império Bizantino. Capaz de queimar mesmo na água, sua fórmula foi mantida em segredo absoluto e se perdeu com o tempo. Tentativas modernas de replicá-lo resultaram em fracasso, sugerindo uma mistura avançada para a época. Relatos indicam que o fogo grego era disparado por tubos, como uma forma rudimentar de lança-chamas. Sua eficácia devastadora e o mistério de sua composição o tornaram uma lenda militar. Os labirintos do deserto de Atacama, Chile. Espalhados pelo solo árido do Atacama, os geoglifos e labirintos são tão enigmáticos quanto as linhas de Nazca, no Peru. Alguns chegam a centenas de metros de extensão, representando formas geométricas, animais e figuras humanas. Os povos antigos que os criaram deixaram poucas pistas sobre seu significado. Teorias sugerem que serviam como mapas de rotas comerciais, representações astrológicas ou locais de cerimônias espirituais. A preservação impecável desses desenhos, graças ao clima seco do deserto, oferece uma janela única para o passado, mas seu propósito exato permanece incerto. A cidade submersa de Dwarka, Índia, descrita nos épicos hindus como o reino do deus Krishna. Dwarka era uma cidade magnífica, submersa no oceano após sua queda. Expedições submarinas modernas descobriram estruturas geométricas e objetos que datam de milhares de anos, possivelmente mais antigas que as civilizações do Vale do Indo. As descrições mitológicas de Dwarka, com suas muralhas douradas e portos grandiosos, encontram ecos nas evidências arqueológicas. A questão permanece: seria Dwarka um mito que encontrou base na realidade ou uma civilização perdida que inspirou as lendas? A rocha de Dighton, EUA. Nas margens do rio Taunton, em Massachusetts, repousa uma pedra coberta de inscrições enigmáticas. A chamada rocha de Dighton carrega símbolos que intrigam historiadores há séculos. Alguns acreditam que as marcas foram deixadas por vikings, com base em teorias que conectam as runas nórdicas ao litoral americano. Outros sugerem que são gravuras de nativos americanos, representando rituais ou eventos históricos. Ainda há hipóteses mais audaciosas, como a possibilidade de viajantes fenícios ou até extraterrestres. O desgaste natural da rocha dificulta uma análise conclusiva, perpetuando o debate sobre sua origem e significado. Embora sua localização seja acessível, seu mistério parece tão impenetrável quanto suas marcas. A floresta de Aokigahara, Japão. Nas encostas do Monte Fuji, a densa floresta de Aokigahara se estende como um labirinto natural. Conhecida como a Floresta do Silêncio, é um lugar onde o vento é abafado pela compacta vegetação, criando um ambiente de calma inquietante. Desde tempos antigos, Aokigahara está associada a lendas de Yurei, ou espíritos vingativos que vagam entre as árvores. A floresta também é infamemente conhecida como local de tragédias humanas, o que só aumenta seu ar sinistro. Geologicamente, o solo vulcânico magnético interfere em dispositivos de navegação, tornando fácil perder-se. Por séculos, artistas e escritores a descreveram como um símbolo do desconhecido, imbuída de um silêncio que parece conter segredos que o mundo moderno não ousa desvendar. O Livro dos Mortos, egípcio, Egito. Composto por uma série de textos funerários, o Livro dos Mortos é uma das maiores janelas para a espiritualidade do Egito Antigo. Encontrado em tumbas, ele contém feitiços, hinos e instruções para a jornada da alma no pós-vida, ajudando o falecido a enfrentar os desafios do além. Acreditava-se que esses textos guiavam a alma através do Duat, o submundo, até alcançar o julgamento de Osíris. Os exemplares variam em conteúdo e detalhe, indicando personalização para diferentes indivíduos. Gravuras belamente ilustradas mostram cenas de travessias em barcos, encontros com deuses e a pesagem do coração contra a pena de Maat. Apesar de séculos de estudos, o significado completo de alguns trechos ainda é debatido, sugerindo que o livro pode conter muito mais do que o que conseguimos interpretar. O ritual do bando de aruspices. Roma. Na Roma antiga, os aruspices eram sacerdotes que desempenhavam o papel de intérpretes do destino, analisando as entranhas de animais sacrificados. O fígado, em particular, era visto como um mapa do cosmos, com suas formas e cores interpretadas para prever desastres ou vitórias militares. Essa prática, herdada dos etruscos, tornou-se um componente crucial na vida pública e privada dos romanos. O uso meticuloso de modelos de fígados em bronze sugere que havia um sistema codificado por trás do ritual. Ainda assim, permanece a questão: esses sacerdotes se baseavam em uma ciência perdida
ou sua influência derivava exclusivamente da crença e da manipulação política, os registros que sobreviveram deixam mais perguntas do que respostas, perpetuando o mistério de seu verdadeiro conhecimento. A Ilha Fantasma de High Brasil, Irlanda. Desenhada em mapas antigos e descrita em lendas celtas, High Brasil é uma ilha mítica que supostamente aparece e desaparece nas brumas do Atlântico. Relatos medievais a descrevem como um lugar de paisagens luxuriantes, riquezas incalculáveis e habitantes avançados. Navegadores de diferentes épocas afirmaram tê-la avistado ao largo da costa irlandesa, mas nunca conseguiram alcançá-la. Em algumas narrativas, a ilha só se torna visível uma vez a cada 7 anos, evocando um ciclo mágico. Exploradores modernos tentaram associar High Brasil a formações rochosas submersas ou a ilusão de miragens marítimas, mas sua localização permanece incerta. Entre realidade e mito, ela simboliza o apelo irresistível do desconhecido, escondido nas profundezas do oceano e da imaginação humana. A fortaleza submersa de Karakoto, Mongólia. Localizada no deserto de Gobi, Karakoto era uma próspera fortaleza da civilização Tangut. Após sua conquista pelos mongóis, a cidade foi abandonada e engolida pelo deserto. Escavações arqueológicas revelaram vestígios de uma arquitetura avançada e objetos culturais, mas as causas exatas do declínio e o destino de seus habitantes permanecem um mistério. O Buraco do Diabo de Nevada, EUA. Essa fenda submersa no deserto de Nevada é conectada a um vasto sistema subterrâneo. As águas contêm espécies raras, mas são também palco de relatos misteriosos, incluindo sons estranhos e luzes vindas das profundezas. Alguns acreditam que o local pode ser um portal para outro mundo ou um fenômeno geológico inexplorado. O fenômeno de esferas incandescentes de Naga, Tailândia. Todos os anos, bolas de fogo surgem misteriosamente do rio Mekong, subindo aos céus e desaparecendo. Embora algumas teorias sugiram gases inflamáveis, a explicação científica definitiva ainda não foi alcançada. O fenômeno é entrelaçado com lendas locais, como a da serpente gigante Naga, reforçando o fascínio em torno dessas luzes. As pirâmides submersas de Yonaguni, Japão, descobertas em 1987, essas formações submersas no arquipélago de Ryukyu intrigam cientistas. As estruturas, com ângulos geométricos e possíveis escadarias, lembram construções humanas, mas especialistas divergem entre classificá-las como formações naturais ou vestígios de uma civilização desconhecida. As águas turvas e correntes fortes dificultam a exploração. As pedras andantes do Vale da Morte, EUA. No leito seco do lago Racetrack Playa, pedras de vários tamanhos se movem sozinhas, deixando rastros longos e retos. Apesar de estudos apontarem que finas camadas de gelo e ventos fortes podem ser responsáveis, o fenômeno continua desafiando explicações, especialmente pelos trajetos complexos de algumas rochas. A Ilha Bermeja, México. Cartografada por séculos, a Ilha Bermeja desapareceu subitamente do Golfo do México. Expedições modernas falharam em localizá-la, gerando teorias que vão de erros de mapeamento a conspirações envolvendo reservas de petróleo. Seu sumiço alimenta debates entre historiadores e geólogos. A cidade perdida de Helike, Grécia. Conhecida como a Atlântida da Grécia, Helike afundou no Golfo de Corinto após um terremoto em 373 a.C. Restos da cidade foram descobertos submersos, revelando templos, moedas e artefatos que confirmam sua importância na antiguidade. No entanto, os eventos que levaram à tragédia ainda não são completamente compreendidos. O mistério de Codex Serafinianus. Criado por Luigi Serafini, este livro ilustrado contém descrições e imagens surreais de um universo alternativo, escritas em uma linguagem indecifrável. Especialistas debatem se há um significado oculto ou se o Codex é apenas uma obra de arte experimental. Sua beleza intrigante atrai linguistas, artistas e curiosos do mundo todo. Os sons misteriosos do Ártico Canadá. Na região do Ártico canadense, pescadores relatam sons como zumbidos e estalos vindos das águas profundas. Cientistas sugerem causas como atividade geológica ou deslocamentos de gelo, mas a ausência de evidências claras deixa o fenômeno cercado de mistério. A Floresta Encantada de Broceliande, França. Cercada por lendas arturianas, a floresta de Broceliande é conhecida como o local de descanso de Merlin e a fonte da Dama do Lago. Relatos históricos falam de fenômenos sobrenaturais, como luzes inexplicáveis e sons fantasmagóricos. Além disso, ruínas antigas sugerem que o local pode ter sido usado para rituais místicos na Idade Média. A Esfinge de Gizé, Egito. Localizada na planície de Gizé, ao lado das grandes pirâmides, a esfinge é uma das estruturas mais icônicas e enigmáticas do mundo antigo. Esculpida em um único bloco de calcário, sua função original permanece incerta.
Teorias variam desde um guardião espiritual até um marcador astronômico, alinhado com estrelas específicas durante o solstício. A ausência de inscrições e os sinais de erosão sugerem que pode ser mais antiga do que as pirâmides próximas. Alguns estudos indicam que sua construção pode remontar a uma civilização anterior, muito antes dos faraós egípcios. O Castelo de Houska, República Tcheca, erguido no século XIII, o Castelo de Houska é conhecido por seu mistério. Situado em um local afastado e sem acesso a rotas comerciais, ele não apresenta fortificações externas que indicariam uma função militar. Lendas locais afirmam que foi construído sobre um buraco considerado um portal para o inferno, supostamente habitado por criaturas demoníacas. Relatos de ruídos inexplicáveis, visões de sombras e eventos paranormais são frequentes, atraindo investigadores do sobrenatural. O Livro do Diabo, Codex Gigas. Este manuscrito medieval, o maior conhecido do período, chama a atenção por sua dimensão colossal e pela ilustração de Satanás em uma página inteira. Segundo uma lenda, um monge teria feito um pacto demoníaco para completá-lo em uma única noite, após ser condenado à morte por um crime. Pesquisadores acreditam que o livro levou décadas para ser produzido, mas o mistério em torno de sua criação e do texto contido em suas páginas continua a fascinar estudiosos. A Neve Negra de Norilsk, Rússia. Norilsk, localizada no extremo norte da Sibéria, é um exemplo extremo das consequências da industrialização descontrolada. A mineração intensiva e a emissão de poluentes transformaram a paisagem, com neve negra cobrindo regularmente a região. Embora a ciência explique o fenômeno como resultado de partículas de carbono e outros resíduos industriais, a severidade do impacto ambiental e a falta de solução criam um ar de desolação quase surreal sobre a cidade. A névoa vermelha de Jatinga, Índia. Na vila remota de Jatinga, um fenômeno peculiar atrai a atenção de ornitólogos e curiosos. Em certas épocas do ano, aves de diversas espécies migram para a região, voam desorientadas e acabam morrendo em grande número. A topografia do local, combinada com mudanças no campo magnético, é apontada como uma possível explicação científica. No entanto, os habitantes locais veem o fenômeno como um presságio ou intervenção de forças sobrenaturais. O enigma do Pilar de Ferro de Delhi, Índia. Com 7 metros de altura e pesando mais de 6 toneladas, o Pilar de Ferro de Delhi é uma maravilha tecnológica da antiguidade. Criado durante a dinastia Gupta entre os séculos 4 e 6, ele permaneceu praticamente intacto, resistindo à corrosão por mais de 1.600 anos. Pesquisas indicam uma técnica avançada de forjamento e uma liga única com fósforo, mas os detalhes do método de construção permanecem um segredo. Os cristais azuis de Moeraki, Nova Zelândia. Ao longo da costa de Otago, as pedras esféricas de Moeraki, com diâmetros que variam de 1 a 2 metros, se destacam por sua perfeição geométrica. Formadas por processos naturais que levaram milhões de anos, elas são compostas por lama endurecida e minerais. No entanto, lendas locais as descrevem como ovos de criaturas míticas ou artefatos de deuses ancestrais, preservando o misticismo em torno dessas formações únicas. O Tesouro de Oak Island, Canadá. Na costa da Nova Escócia, o Poço do Dinheiro em Oak Island tem atraído exploradores e caçadores de tesouros por séculos. Descoberto no final do século XVIII, o local revelou sistemas subterrâneos complexos, incluindo plataformas de madeira e canais inundáveis. Teorias sobre seu conteúdo vão de riquezas piratas a relíquias templárias. Apesar de inúmeras expedições, o mistério permanece. O deserto cantante de Badain Jaran, China. No coração do deserto de Badain Jaran, dunas gigantescas produzem sons que lembram cânticos ou rugidos quando o vento sopra ou a areia desliza. Este fenômeno acústico, conhecido como canto das dunas, é causado por vibrações harmônicas geradas pelo movimento das partículas de areia. A ciência explica o mecanismo, mas o efeito impressiona visitantes e reforça as lendas da região. A montanha Kailash, Tibete. Com uma forma imponente e singular, o Monte Kailash é reverenciado por diversas religiões, incluindo o budismo e o hinduísmo. Considerado o centro espiritual do universo, acredita-se que sua escalada possa interferir no equilíbrio sagrado. O cume permanece inexplorado, pois até mesmo alpinistas respeitam sua sacralidade. A montanha permanece um marco de espiritualidade e mistério. O mapa de Piri Reis, Turquia. Criado no século XVI, o mapa do almirante otomano Piri Reis é uma obra de precisão impressionante. Ele representa terras e costas com detalhes surpreendentes, incluindo o que parece ser a Antártica sem gelo. Pesquisadores continuam a questionar como informações tão avançadas foram compiladas, considerando o conhecimento limitado da época. A névoa verde de Chiloé, Chile.
Nas noites escuras da ilha de Chiloé, uma névoa esverdeada surge misteriosamente sobre áreas específicas. As lendas locais associam o fenômeno às práticas de bruxaria e aos seres míticos da mitologia tilota. Cientistas sugerem que gases bioluminescentes provenientes de áreas pantanosas possam ser a causa, mas a aura mística do evento persiste. O relógio cósmico de Karnak, Egito. Entre as majestosas ruínas de Karnak, alinhamentos de templos e estruturas antigas sugerem que o complexo servia como um calendário astronômico. As linhas de visão específicas parecem ter sido projetadas para rastrear o movimento de estrelas e eventos celestes. A precisão do alinhamento levanta questões sobre o conhecimento astronômico avançado dos egípcios antigos. O Vale da Morte da Sibéria, Rússia. Escondido na inóspita região de Iacútia, o Vale da Morte é conhecido por suas formações metálicas enigmáticas e relatos de fenômenos estranhos. Exploradores mencionam doenças repentinas ao visitar o local, alimentando teorias sobre emissões tóxicas ou energias incomuns. Alguns acreditam que as estruturas sejam restos de tecnologia extraterrestre ou experimentos secretos. Os Anéis de Fadas na Namíbia, África. No deserto da Namíbia, padrões circulares conhecidos como Anéis de Fadas pontuam a paisagem árida. Cada círculo tem bordas de vegetação, com o centro inexplicavelmente estéril. Pesquisadores sugerem que possam ser causados por interações entre cupins subterrâneos e a competição por recursos, mas o fenômeno ainda não é totalmente compreendido, alimentando a curiosidade científica e o folclore. A Fortaleza de Pumapunku, Bolívia. Uma construção megalítica localizada próxima a Tiwanaku, que intriga por suas pedras gigantes perfeitamente cortadas e ajustadas sem o uso de argamassa. Estima-se que a fortaleza tenha sido construída há milhares de anos, mas as técnicas utilizadas para moldar e transportar essas rochas continuam um mistério, levando a especulações sobre tecnologia perdida ou ajuda externa. As luzes de Hesdalen, Noruega. Fenômeno luminoso recorrente no Vale de Hesdalen, onde luzes brilhantes de diferentes cores aparecem e flutuam no céu, algumas vezes acompanhadas de sons misteriosos. Cientistas investigam possíveis explicações naturais, como gases ou atividade geotérmica, mas a ausência de consenso alimenta teorias envolvendo OVNIs ou fenômenos interdimensionais. A relíquia de Bagdá, Iraque. Um pequeno jarro de cerâmica descoberto em 1938, que ao ser analisado, revelou indícios de ser uma antiga bateria elétrica. Estudos sugerem que poderia ter sido usada para galvanoplastia, ou como fonte de energia simbólica. Se comprovada como funcional, a relíquia indicaria um avanço tecnológico surpreendente para a época. O monstro de Flatwoods, EUA. Avistado em 1952 na Virgínia Ocidental. O monstro de Flatwoods foi descrito como uma figura humanoide alta, com olhos brilhantes e um rosto em formato de coração. Testemunhas relataram fortes odores de enxofre e efeitos físicos após o encontro, como náusea e irritação nos olhos. O incidente é amplamente debatido, com explicações variando de um meteoro a um ser extraterrestre. A cidade submersa de Cuba. Descoberta por sonar nos anos 2000, essa suposta cidade submersa no Golfo do México revelou formações que lembram avenidas e pirâmides. Alguns especialistas acreditam que possa ser um fenômeno natural, enquanto outros sugerem que se trata de uma civilização perdida, possivelmente pré-diluviana. As linhas de Sajama, Bolívia. Formações geométricas feitas no solo boliviano, estendendo-se por milhares de quilômetros em linhas retas que cruzam o deserto de Sajama. Mais extensas e antigas que as linhas de Nazca, seu propósito ainda é incerto, embora algumas teorias apontem para funções cerimoniais ou astronômicas. O obelisco inacabado de Assuã, Egito. Localizado em uma pedreira egípcia, este obelisco colossal foi abandonado devido a rachaduras durante sua construção. Ele fornece pistas valiosas sobre as ferramentas e métodos usados pelos antigos egípcios para trabalhar grandes blocos de granito, mas sua dimensão e o motivo de sua criação ainda são discutidos. As escadas de Loreto, EUA. Na Capela de Loreto, no Novo México, uma escada em espiral intrigante foi construída sem suporte central ou pregos. Sua origem é cercada por lendas, incluindo a de que teria sido obra de um carpinteiro misterioso, que apareceu após orações das freiras pedindo por ajuda. O Templo Submerso de Mahabalipuram, Índia. Descoberto após o tsunami de 2004, este templo é parte de um complexo maior que, segundo lendas locais, teria sido submerso por ações divinas. As escavações revelaram esculturas e estruturas que testemunham a grandiosidade de civilizações antigas. As portas do inferno de Turcomenistão. Uma cratera em chamas no deserto de Karakum,
resultado de uma operação de perfuração que acidentalmente liberou gás natural. Desde então, o fogo permanece aceso, criando um espetáculo visual impressionante e servindo como um lembrete das forças imprevisíveis da natureza. O Lago Vostok, Antártica. Oculto sob mais de 4 quilômetros de gelo, o Lago Vostok é um dos maiores lagos subglaciais do mundo, permanecendo isolado da superfície por milhões de anos. Cientistas acreditam que suas águas abrigam formas de vida únicas, adaptadas a condições extremas de escuridão absoluta, temperaturas abaixo de zero e alta pressão. A exploração do lago requer tecnologia avançada para evitar contaminações, tanto do ambiente quanto de potenciais descobertas biológicas. Pesquisas iniciais encontraram micro-organismos que levantam questões sobre a capacidade da vida de sobreviver em condições semelhantes fora da Terra, como em luas geladas de Júpiter e Saturno. A cratera de Patomsky, Rússia. Localizada em uma área remota da Sibéria, a cratera de Patomsky é uma formação geológica singular com cerca de 40 metros de altura e 100 metros de diâmetro, com uma depressão central que intriga pesquisadores. Descoberta em 1949, sua origem é controversa. Algumas hipóteses incluem impacto de meteorito, atividade vulcânica ou até mesmo formações geológicas naturais raras. Relatos locais afirmam que animais evitam a área, e expedições revelaram anomalias magnéticas, além de efeitos adversos à saúde dos exploradores. A ausência de evidências mantém o local como um enigma fascinante. O Labirinto de Hawara, Egito. Mencionado por historiadores antigos como Heródoto, o Labirinto de Hawara teria sido uma estrutura monumental com milhares de câmaras interligadas, construída durante o reinado do faraó Amenemhat III. Pesquisadores modernos acreditam que a estrutura está enterrada sob camadas de sedimentos perto da necrópole de Hawara. Apesar de sua localização ser teoricamente conhecida, a escavação é desafiada pelas condições locais. O mistério em torno de sua real existência e função alimenta tanto lendas quanto buscas arqueológicas. A floresta submersa de Borth, Reino Unido. Na costa do país de Gales, restos de uma floresta antiga emergem durante marés muito baixas, revelando troncos de árvores preservados pelo sal e pela areia por mais de 4.000 anos. Essas árvores, incluindo carvalhos e pinheiros, pertencem a uma paisagem perdida, possivelmente inundada, devido a mudanças climáticas na pré-história. Ligada à lenda da cidade submersa de Cantrer Gwaelod, a floresta atrai tanto cientistas interessados em reconstruir a história ambiental, quanto curiosos fascinados pelo misticismo do lugar. O local oferece um vislumbre raro de uma era distante, onde terra e mar estavam em constante transformação. A Montanha de Segóvia, Espanha. Com uma paisagem árida e isolada, a Montanha de Segóvia é conhecida por relatos de fenômenos inexplicáveis. Avistamentos de luzes estranhas que parecem se mover de forma inteligente no céu atraem ufólogos e investigadores do paranormal. Moradores locais relatam sentir uma energia peculiar na área, e algumas expedições afirmam ter detectado variações eletromagnéticas incomuns. A montanha permanece como um enigma para cientistas e um ímã para aqueles em busca de respostas sobre fenômenos que desafiam explicações convencionais. As estátuas de Tula, México. Erguidas pela civilização tolteca, as gigantescas estátuas de pedra, conhecidas como Atlantes de Tula, representam figuras imponentes de guerreiros ou divindades. Com mais de 4 metros de altura, essas esculturas exibem detalhes intricados, incluindo armas e armaduras que sugerem um alto grau de habilidade artística e simbólica. Pesquisadores debatem sua função. Seriam guardiões espirituais, representações de poder militar, ou até mesmo seres ligados a mitos antigos? Sua conexão com outras culturas mesoamericanas adiciona mais camadas ao mistério. O selo de Salomão, Israel. Lendas antigas mencionam o selo de Salomão como um artefato mágico que conferia poderes extraordinários ao rei Salomão, como o controle sobre demônios e espíritos. Supostamente representado por um hexagrama, o selo aparece em textos místicos e manuscritos esotéricos. Embora sua existência física nunca tenha sido comprovada, sua simbologia perdura, sendo associada a mistérios ocultos e teorias de que o artefato ainda esteja escondido em Jerusalém, aguardando ser descoberto. O Templo de Göbekli Tepe, Turquia. Considerado o templo mais antigo já descoberto, Göbekli Tepe data de mais de 12.000 anos, desafiando o entendimento convencional sobre as primeiras sociedades humanas. Suas colunas monumentais, esculpidas com figuras de animais, indicam que seus construtores tinham conhecimentos avançados de arquitetura e simbolismo. Localizado no topo de uma colina, acredita-se que o templo tenha sido um centro cerimonial ou espiritual. Pesquisas sugerem que ele pode ter desempenhado um papel fundamental na transição das sociedades nômades para as agrícolas. A ilha de Palmira, Pacífico.
Cercada por águas cristalinas, a ilha de Palmyra esconde uma reputação sombria. Local de desaparecimentos misteriosos e eventos inexplicáveis, ela está associada a lendas de maldições e até mesmo avistamentos de fenômenos sobrenaturais. Por ser desabitada e de difícil acesso, sua história permanece envolta em especulações. Cientistas que visitaram a ilha notaram sua biodiversidade única, enquanto teóricos acreditam que seu isolamento contribui para sua aura enigmática. O Lago Rupkund, Índia. Nas alturas gélidas do Himalaia, o Lago Rupkund, também chamado de Lago dos Esqueletos, guarda uma macabra coleção de restos humanos datados de diferentes períodos históricos. Durante o degelo, centenas de ossos e crânios emergem, formando um cenário impressionante e assustador. Pesquisas sugerem que uma das tragédias ocorreu por volta do século IX, quando um grupo de viajantes foi surpreendido por uma violenta tempestade de granizo, resultando em mortes instantâneas. No entanto, a análise de DNA revelou algo mais intrigante. Muitos esqueletos pertencem a grupos distintos, sugerindo que o local foi palco de múltiplos eventos ao longo dos séculos. As teorias variam entre peregrinações religiosas, rituais desconhecidos e encontros fatais com forças da natureza, deixando o mistério ainda mais profundo. O Círculo de Nabta Playa, Egito. Em meio ao vasto deserto do Saara, Nabta Playa surpreende pela precisão de suas pedras alinhadas, formando um dos calendários astronômicos mais antigos já descobertos, datando de cerca de 7.000 anos, muito antes de Stonehenge. Os habitantes neolíticos dessa região remota demonstraram um entendimento avançado dos ciclos solares e climáticos, essenciais para sua sobrevivência. As pedras maiores, cuidadosamente posicionadas, estão alinhadas com os solstícios, enquanto outras indicam direções para estrelas específicas. Estudos indicam que o local pode ter servido como um centro cerimonial, científico ou até social, refletindo a complexidade de uma cultura perdida cujas habilidades ainda desafiam os arqueólogos. A cratera de Chicxulub, México. Sob a península de Yucatán, a cratera de Chicxulub marca o impacto de um asteroide que mudou para sempre a história da Terra, possivelmente causando a extinção em massa dos dinossauros há 66 milhões de anos. Com cerca de 180 quilômetros de diâmetro, essa cicatriz geológica foi descoberta nos anos 1970, e desde então tem sido objeto de intensas investigações científicas. O impacto teria liberado energia equivalente a bilhões de bombas nucleares, criando tsunamis, incêndios globais e um inverno de impacto que obscureceu a luz solar por anos. Estudando sedimentos e minerais fundidos no local, cientistas continuam a desvendar os detalhes desse evento catastrófico, enquanto o impacto psicológico de entender sua magnitude nos lembra da fragilidade da vida diante de forças cósmicas. Os túneis de Edimburgo, Escócia. Escondidos sob as ruas históricas de Edimburgo, os túneis subterrâneos da cidade foram redescobertos após séculos de abandono, revelando um mundo sombrio que já serviu como abrigo, local de comércio clandestino e cenário de lendas sombrias. Relatos históricos indicam que os túneis abrigavam os marginalizados da sociedade, enquanto arqueólogos encontraram vestígios de práticas obscuras, como objetos rituais. Atualmente, o local atrai tanto historiadores quanto investigadores paranormais, pois há inúmeros relatos de assombrações e sons inexplicáveis. Guias turísticos relatam avistamentos de figuras fantasmagóricas, intensificando a fama de que as profundezas de Edimburgo são tão assombrosas quanto fascinantes. As Torres de Silócio, Bielorrússia. Isoladas em florestas densas da Bielorrússia, as enigmáticas Torres de Silócio representam um legado da era soviética envolto em mistério. Abandonadas e corroídas pelo tempo, sua função original permanece desconhecida. Algumas teorias sugerem que as estruturas poderiam estar relacionadas a experimentos secretos com energia ou comunicação de longo alcance. Relatórios contemporâneos revelam níveis anômalos de radiação e sons de frequência baixa emanando das torres, o que alimenta lendas locais sobre sua ligação com projetos militares ou mesmo extraterrestres. Sua arquitetura imponente e desolada continua atraindo exploradores urbanos, enquanto cientistas buscam desvendar os segredos de sua construção e propósito. O monólito do Lago Baikal, Rússia. No fundo das águas cristalinas do Lago Baikal, o mais profundo e antigo do mundo, há relatos intrigantes sobre estruturas monolíticas submersas que desafiam explicações. Mergulhadores afirmam ter avistado formações que se assemelham a plataformas ou colunas artificiais, sugerindo a possibilidade de uma civilização perdida. Além disso,
Anomalias magnéticas e avistamentos de luzes inexplicáveis sobre o lago reforçam teorias que vão desde atividade geológica incomum até presença extraterrestre. Lendas locais atribuem poderes místicos ao Baikal, enquanto a comunidade científica continua a explorar os segredos escondidos em suas profundezas geladas, com descobertas que prometem reescrever capítulos da história humana e natural. Os mistérios que desvendamos hoje são apenas uma pequena parte dos segredos que o mundo esconde. Cada local, cada fenômeno e cada relato é uma porta para o desconhecido. Um convite para explorar além das fronteiras do que sabemos. As ruínas ancestrais, os fenômenos inexplicáveis e os artefatos esquecidos nos mostram que, por mais que avancemos como humanidade, ainda há muito a descobrir. Pense em tudo o que vimos. Civilizações que desafiaram o tempo, tecnologias perdidas, eventos que a ciência ainda luta para explicar. Não é incrível imaginar o que mais pode estar à espera, oculto sob camadas de história e mistério? O mundo é um lugar fascinante e cada nova descoberta nos aproxima de respostas, mas também nos apresenta novas perguntas. Se você é tão apaixonado por explorar o inexplicável quanto nós, não deixe esse mistério parar por aqui. Curta o vídeo, compartilhe com quem ama uma boa aventura e, claro, inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder os próximos episódios, porque há muito mais por vir. Juntos vamos continuar essa jornada em busca do extraordinário. Até o próximo enigma, e que os mistérios nos guiem.